Ministros são deputados federais pelo DEM. Medida faz parte de estratégia para garantir vitória do candidato do Planalto, Arthur Lira, PPAL. Revista Fórum, em mais uma medida para tentar influir na eleição para a presidência da Câmara. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, exonerou os ministros Onyx Lorenzoni, Cidadania, e Tereza Cristina, Agricultura, nesta sexta-feira, 29. Os dois são deputados federais, eleitos pelo DEM. Oficialmente, o DEM apoia Baleia Rossi, MDB-SP, candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, DEM-RJ. No entanto, parte do partido deve votar em Arthur Lira, PPAL, candidato apoiado pelo Planalto na disputa. As exonerações seguem nesse sentido, de que os dois ministros exonerados também votem em Lira. As duas exonerações foram publicadas no Diário Oficial. A votação, que acontece nesta segunda-feira, 1º, será secreta. Confira a reportagem completa na revista Fórum. Ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que esta degradação não acontece por causa do presidente neofascista Jair Bolsonaro, pois ele é um produto dessa corrosão. Sputnik Brasil, a ex-presidente Dilma Rousseff disse nesta sexta-feira, 29, que a democracia brasileira está totalmente corroída. Durante a sua exposição no fórum promovido pelo Grupo de Puebla, a democracia brasileira está totalmente corroída, disse a ex-presidente petista durante a sua participação na 5ª reunião do Fórum Político e Acadêmico, intitulada A América Latina Mudou e transmitida ao vivo na internet, na qual fez questão de frisar que isso não acontece por causa do presidente neofascista Jair Bolsonaro, pois ela o considera um produto dessa corrosão. Na opinião da ex-mandatária brasileira, o ponto de partida de toda a degradação da democracia no Brasil está na adoção do lawfare, que ela classifica como a manipulação da justiça para destruir e interditar os adversários políticos, em referência à condenação judicial de políticos da região, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e no golpe que a removeu do poder em 2016. Dilma também pediu a seus colegas da reunião do Grupo de Puebla que corrigissem virtualmente o manifesto inicial que foi publicado, no qual se fala de golpes blandos, golpes suaves. Em tradução livre do espanhol, na América Latina, o fato de o golpe não ser com os tanques nas ruas, com invasão de domicílios, com o fechamento do Congresso e com tortura explícita, não significa blandura, suavidade nenhuma, frisou a ex-presidente, ao enfatizar a injustiça de processos que encerraram o seu mandato e de outros presidentes da região, como Evo Morales, Bolívia, e Fernando Lugo, Paraguai. Além disso, a ex-presidente brasileira aproveitou o seu pronunciamento para criticar as políticas do neoliberalismo e a desigualdade no acesso às vacinas contra a Covid-19 no mundo, e para pedir maior interação da América Latina com a China, não apenas com a União Europeia, UE. O Grupo de Puebla é um fórum político e acadêmico fundado em 2019 na cidade mexicana de Puebla e composto por representantes políticos de esquerda de mais de 15 países, entre os quais estão presidentes e ex-presidentes, cujo principal objetivo é articular ideias, modelos produtivos, programas de desenvolvimento e políticas de Estado progressistas. Jornalista CAE com acento circunflexo Vasconcelos fala da importância da data e adverte que o genocídio contra essa população pode ser impedido empregando e ampliando oportunidades. Rede Brasil Atual, em entrevista ao jornal Brasil Atual nesta sexta-feira, 29, Dia Nacional da Visibilidade Trans, o jornalista CAE com acento circunflexo Vasconcelos explica que a data é importante para mostrar que homens e mulheres trans, travestis e pessoas não binárias estão vivos e resistindo. No país que mais mata esses cidadãos, em 2020 foram assassinadas 175 pessoas transgênero. Vasconcelos também lembra que esse genocídio pode ser impedido empregando e permitindo que essa população tenha oportunidades de estudos e de fazer opções de vida. A importância dessa data é muito sobre isso. A gente fala de vida também no Dia da Visibilidade Trans.
Temos que mostrar que estamos aqui e é necessário estarmos nesses espaços para nos mantermos vivos. Afirma. Em entrevista à jornalista Maria Tereza Cruz, confira vídeo abaixo. Repórter do site Ponte Jornalismo. Ele é também autor do livro Transresistência. Pessoas trans no mercado de trabalho. Escrita em 2017 como trabalho de conclusão de curso, TCC, de sua graduação. A obra é resultado da busca do jornalista por contar de maneira humanizada as trajetórias e lutas dessa população. A questão do nome social. Vez outra estava na mídia. Os assassinatos sempre. Porque é nesse lugar de morte e violência que contam. Mas pouco se falava do mercado de trabalho. Lembra? Transresistência. Durante o período de construção do livro, CAE com acento circunflexo precisou lidar com a ausência de informações oficiais, a exclusão, a transfobia e a realidade de 90% da população trans estar na prostituição. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA. Mas, ao final, a obra mostrou não só diferentes histórias de resistência como, ressalta o autor, conseguiu contemplar o universo trans em sua totalidade e diversidade. O trabalho foi premiado em 2018 durante o 13º Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE. E, atualmente, está sendo reeditado pela Dita Livros para ser relançado em fevereiro. Ao todo, 13 histórias serão contadas na obra. 5 delas da versão anterior e outras 8 são novas, incluindo a das vereadores de São Paulo, Érica Hilton e Carolina Yara, ambas do PSOL, eleitas entre as 10 maiores votações no ano passado e as primeiras travestis negras a ocuparem cargos na Câmara Municipal. História e afirmação. O livro também conta a história do próprio CAE com acento circunflexo. Além de ser um marco em sua trajetória profissional, o Transresistência foi também um projeto que o levou a uma descoberta pessoal. Aos 26 anos na época, entrevistando e conhecendo pessoas trans masculinas, o jornalista também percebeu que a história era sobre ele. Em dezembro de 2019, o escritor reivindicou sua identidade enquanto homem trans depois de um longo processo. Eu fui entendendo o meu lugar no mundo. Acho muito importante me dizer homem trans para realmente quebrar essa masculinidade tóxica do que é ser homem. Eu vou construir o homem que eu quero ser. Ainda estou nesse processo de construção e acho que essa transição não tem fim e é muito mais interna que externa. Explica. O papel das pessoas cis na luta. Toda essa trajetória de pesquisa também confirmou para ele a potência da população transgênero. Ele ressalta que as pessoas trans só precisam de oportunidade para poder mostrar nosso trabalho e talento. CAE com acento circunflexo também reforça a importância do papel das pessoas cisgêneras, que se identificam com o gênero atribuído no nascimento, em ouvir e garantir espaço e visibilidade às pessoas trans, hoje excluídas pelo preconceito. Como também destaca a artista plástica e assistente administrativa Violeta Soares. Na Rádio Brasil Atual, principalmente, empresários, diretores e organizações. Como as pessoas cis podem ajudar na luta? Ouvindo. Permitindo com que essa ancestralidade, porque isso não é de agora, não é uma novidade no mundo, migre o lugar onde essas pessoas estão hoje. Que deem oportunidade? Garante. É preciso dividir esse mundo que a gente tem e que é muito grande e cabe todo mundo. As pessoas trans precisam ter uma oportunidade de vida tão feliz e próspera em relação ao trabalho como outras pessoas têm. Médico sanitarista e ex-ministro da Saúde. Arthur Chioro classifica o governo Bolsonaro como irresponsável e criminoso, que vem minimizando a gravidade da pandemia e insistindo em tratamentos ineficazes contra a Covid-19. 247 O médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro, defendeu nesta sexta-feira, 29, que o Brasil vive uma crise humanitária com o avanço da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à revista Fórum, Chioro fez duras críticas às ações de enfrentamento da Covid-19 promovidas pelo governo federal. O governo Bolsonaro é irresponsável e criminoso. Há 11 meses nega a pandemia, sua gravidade e a eficácia das medidas não medicalizantes.
efetivamente comprovadas, como o isolamento social, o uso de máscara e as medidas de higiene. Avalia Chioro. O ex-ministro aponta a incompetência do governo na gestão da crise e a insistência em tratamentos ineficazes contra a Covid-19. Deixaram faltar tudo: EPI para os trabalhadores, respiradores, medicamentos para intubação, leitos de UTI, testes para Covid, agulhas e seringas. Chegaram ao cúmulo de responder a uma grave crise de desabastecimento de oxigênio, devidamente comunicada ao Ministério da Saúde, com uma missão de médicos fanáticos e irresponsáveis que foram ensinar os colegas de Manaus a prescrever medicamentos que comprovadamente não funcionam para a Covid-19 e causam efeitos colaterais graves, disse Chioro. Como resultado, pacientes morreram por falta de oxigênio. Isso é mais um crime comprovado. O único tratamento precoce que efetivamente pode ter resultado é o impeachment de Bolsonaro, acrescentou o ex-ministro da Saúde. O jornalista Pepe Escobar externou suas preocupações sobre a conjuntura atual do país e vê os militares e a elite econômica alinhados em um projeto de longo prazo, que na realidade não necessita de Jair Bolsonaro. O projeto dos militares no Brasil é de longo prazo, alertou 247 em entrevista à TV 247. O jornalista Pepe Escobar externou preocupações referentes ao poder dos militares e da elite brasileira que, segundo ele, tem intenções antinacionais. Temos dois atores principais, iniciou o PP: os militares. Evidentemente, pois o projeto deles é de longo prazo. O Bolsonaro é um paspalho útil com o tempo de vida determinado, que pode ser agora ou daqui a alguns meses. Os militares são os atores principais, diz. Ele ainda ressaltou o alinhamento entre estes e a elite brasileira, ligação que promete mergulhar o país em mais anos de acovardamento para o país. Os outros atores atrás da cortina vermelha são as verdadeiras elites brasileiras, o establishment brasileiro. Agora, temos que identificar o que esse dipstante profissional pretende. Qual o seu projeto antinacional? Onde eles se casam perfeitamente com os militares. Completou.